Olá pessoal, boa tarde. Continuando nossas videoaulas, como eu havia prometido ontem, hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório, certo? O sistema respiratório é um sistema extremamente importante, porque através dele a gente obtém oxigênio, para através do oxigênio obtermos energia. Bom, quando a gente fala em sistema respiratório, é importante lembrar a função desse sistema, né? Lembrem, pessoal, que função sempre é questão de prova, tá? Então, função do sistema respiratório: ventilação pulmonar, ou seja, ele faz, através da inspiração e expiração, a captura do oxigênio da atmosfera, né? E a eliminação do dióxido de carbono para a atmosfera. Ele faz a difusão de O2 e dióxido de carbono entre o alvéolo pulmonar e o sangue. Então, o sangue leva para os alvéolos pulmonares o dióxido de carbono, que é eliminado para a atmosfera. E os alvéolos pulmonares captam o O2 da atmosfera e entrega para o sangue, tá? Esse transporte de O2 e CO2, pessoal, ficou faltando aqui, é transporte dos alvéolos pulmonares para o sangue e do sangue para os alvéolos pulmonares, porque quem faz o transporte desses gases para os nossos tecidos e células é o sistema circulatório, tá? E regulação da ventilação e outras funções que eu não citei aqui. Então, lembrando que eu só vou cobrar na prova que está citado aqui. Mas outra função, por exemplo, o controle, né, o equilíbrio do pH sanguíneo, uma vez que ele controla a concentração de CO2, tá? Bom, o sistema respiratório, ele é dividido em duas porções. Uma porção de condução, que apenas conduz o ar inspirado até os pulmões e o ar dos pulmões até o meio externo. Ou seja, nessa porção de condução não tem troca gasosa, certo? Que compreende a porção de condução fossas nasais, então começa aqui no nariz, narinas, fossas nasais. Depois nós vamos para uma porção que é a faringe. A faringe é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Depois nós vamos para a laringe. Da laringe a gente segue para a traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, essa é a porção de condução. E nós temos a porção de respiração, que compreende os pulmões em si, né? Mais precisamente a essa estrutura lá dentro dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares, muitíssimo irrigados por capilares, e é onde ocorre a troca gasosa. O alvéolo pulmonar, ele capta o dióxido de carbono entregue pelo sangue e elimina através da expiração, e ele capta o oxigênio da atmosfera através da inspiração e passa para os vasos sanguíneos. E voltando agora para a porção de condução, a gente vai falar de cada estrutura dela. Então, lá, qual a função dessa porção de condução? Filtrar, pré-aquecer e umedecer. Então, vamos observar nosso nariz. O que nós temos dentro do nosso nariz? Pelos nasais, né? Que já servem para fazer a filtragem, ou seja, o bloqueio da entrada do sistema respiratório, para o sistema respiratório, de partículas. Ele serve para pré-aquecer, para esse ar chegar lá nos pulmões aquecidos e dessa maneira acelerar o processo de absorção de gás e eliminação, então evita uma queima exagerada de energia para esse processo de troca gasosa. Umedecer, porque todo o sistema respiratório é revestido por mucosa, que serve para quê? Produzir o muco e umedecer. Então, vamos lá para a cavidade nasal. Então, vamos lá lembrar do nariz. O nariz é dividido em duas narinas. Lembrem do sistema esquelético, pessoal? Que a gente tem o osso etimoide, que forma a parte superior do septo nasal, e o osso vomer, que forma a parte inferior do septo nasal. Dando a finalização, aqui o acabamento, a gente tem a cartilagem septal. Então, esses dois ossinhos, pequenininhos e internos da face, eles servem para criarem, né, para formarem o nosso septo nasal. Bom, lá ainda nas fossas nasais, nós temos as conchas nasais, que elas são revestidas por uma membrana chamada pituitária,
E essas conchas já vão começar a iniciar o processo de aquecimento, pré-aquecimento e umedecer, né? Umidificação do ar, certo, pessoal? Depois, saindo das fossas nasais, do nariz, a gente vem para a faringe. Ela se estende para baixo do pescoço, é dividida em 3 regiões: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nasofaringe, porque está na altura do nariz, orofaringe, porque está na altura da cavidade oral, e laringofaringe, porque já vai fazer a transição para a laringe, tá? A laringe é um órgão curto, ele é exclusivo do sistema respiratório e a laringe tem várias funções. Ela atua na passagem, como passagem do ar, na respiração, então, tanto para a inspiração quanto para a expiração. Produz som através das pregas vocais que se encontram na laringe. Então, quando o ar passa por essas pregas vocais vibram, é como se fossem cordas do violão, e emitem o som, tá? Impede que o alimento estranho entre nas estruturas respiratórias através da epiglote, da válvula epiglote. Então, olha lá como funciona a epiglote. A epiglote, ela funciona abrindo e auxiliando na abertura e no fechamento da glote, tá? Para evitar que um alimento, em vez de ir para o esôfago, ele entre na traqueia, causando a obstrução da traqueia e o impedimento, né, da passagem de ar. É quando a pessoa fica com asfixia por obstrução traqueal. Aqui a gente tem as pregas vocais, né, na glote, que elas funcionam como se elas fossem cordas do violão. Elas vibram e emitem o som. Olha que interessante, gente. O homem é capaz de usar os recursos de seu corpo de diversos modos e para vários fins. O fluxo de ar da respiração, por exemplo, pode ser usado também para falar, sussurrar, gritar, gargalhar, cantar e soprar instrumentos musicais. Pessoal, eu vou encerrar aqui essa parte, nesse slide, sistema respiratório, para poder alimentar o canal e já vou voltar dando continuidade ao sistema respiratório. Até daqui a pouco.